Hoje eu estou bastante emocionada, hoje eu estou bastante sensível. Então vocês não se importem se eu chorar, não, porque eu não estou legal. Eu quero agradecer, gente. Eu só tenho que agradecer pelo carinho, pelo respeito, pelas mensagens de boa saúde, de boa recuperação. Deus deve ter um propósito, né? Que eu não entendi. Então eu vou suportando, esperando que uma hora Ele permita uma oportunidade de eu estar onde eu gostaria de estar. Então vamos lá. Nosso tópico de hoje é um tópico bem complexo que acontece com as pessoas que sofrem abuso. Um dos efeitos do trauma, o trauma, como vocês sabem, eu tenho uma cliente que quando eu vou atender ela com o cabelo assim, ela diz que eu tô ela fica me chamando de Léa. Léa, Léa, Léa. Pô, meu nome é Jane, meu nome não é Léa. E aí ela falou assim, é porque você está parecendo a princesa Léa do filme Guerra nas Estrelas. E ela fica me chamando de Léa. O trauma, quando você sofre um trauma, ele estoca no seu corpo. E você não percebe. Passou aquele momento da angústia, do choque, porque o trauma ele vem através de um choque, de alguma coisa que aconteceu, você não entendeu ali, não processou, o cérebro não conseguiu processar, porque era estranho para ele. Então ele fica traumatizado, tentando, procurando uma resposta, procurando processar aquilo. Mas é difícil para ele, porque é desconhecido, então ele não processa e ele estoca aquilo para depois tentar, né, processar. Só que ele não consegue. E se você está num ambiente tóxico, vive com pessoas tóxicas, trabalha num lugar tóxico, então é trauma por cima de trauma, né? Você realmente não vai processar isso, você não vai, porque nem dá tempo do corpo processar, não dá tempo do cérebro processar. Nós captamos 1000 coisas muito rápido, mas o cérebro, às vezes, né, ele não é uma máquina, ele é um órgão vivo, com a capacidade de ler informação, de decodificar aquilo que acontece com a gente. É curar-se de problemas psicológicos, de problemas emocionais, os problemas neurológicos, tem os psiquiatras que cuidam, os problemas emocionais, os psicólogos, os problemas psicológicos, psicólogos. Mas é um processo muito demorado, as pessoas não têm paciência com terapia. A cura, gente, ela não é mágica. Ela não é mágica, né? A cura real, a cura verdadeira, ela é muito difícil e ela requer anos de terapia. Eu tenho clientes que estão comigo há 3 anos e agora que eles começaram a realmente entender o que estava acontecendo com eles, a realmente se curar, a começar a encontrar energia para viver os momentos bons da vida. Agora, depois de 3 anos, você vê como a pessoa estava. Alguns com 1 ano e meio já conseguem, já dou alta, essas coisas. Mas é difícil, gente. As pessoas não têm paciência para se curar. Mas têm paciência de viver 30 anos, 40 anos com alguém abusando o tempo todo. E você não tem paciência de ficar 3 anos na terapia se tratando e que o abuso ele é diário. E a terapia é 1 vez por semana. E a pessoa não tem paciência para isso. Para se tratar, para se curar. Sabe por quê? Porque ela se coloca no último lugar da vida dela. E coloca as pessoas abusivas em primeiro lugar. Porque você quer tratar bem. Eu não me importo que as pessoas me chamem de rude. Eu não me importo que as pessoas me chamem sei lá, do que quiserem. Sabe por quê? Porque quem sabe aonde me dói sou eu. Ninguém sente minha dor.
Ninguém sabe o que eu estou passando. Então eu não vou me importar que as pessoas digam o que elas quiserem. Pode dizer, quem tem boca diz o que quer. Agora, só que a verdade é uma só. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu sofrimento e cada um sabe como é seu sofrimento. Então eu não vou me importar que uma pessoa qualquer me julgue, diga qualquer coisa. Eu vou cuidar de mim, porque a única pessoa que sabe o que eu estou passando sou eu. E a única pessoa que gosta de mim, de verdade, sou eu. Eu tenho 4 filhos. Todos eles dizem que me amam. Eles amam lá ao modo deles. Então vamos lá para o nosso tópico de hoje. Então assim, curar-se é uma questão de escolha. Você tem que escolher se curar, você tem que escolher ficar bem com você. Porque a terapia da cura é exaustiva, drenante, entendeu? E as pessoas ficam cansadas e irritadas com terapia. Então não tente pintar a terapia como uma tela de arte. Não, não é isso. Entendeu? É algo diferente. É um processo, é uma caminhada, é um passo de cada vez. Então, esteja lá na terapia, lá no tratamento, lá na cura, por você mesmo, sem julgamento, sem estresse, sem raiva, sem irritação, sem falta de paciência. Porque se trata de você, se trata da sua vida, se trata da forma como você se trata. Entendeu agora? Então, muitas pessoas, elas vão embora, deixam os seus abusadores, mas elas deixam sem saber porque estão deixando. Elas estão deixando pela exaustão, mas elas não sabem. Então elas não aguentam mais, o cérebro está para explodir e elas querem deixar aquilo. Então pare para se questionar. Como foi que eu fui embora? Por que eu fui embora? O que teve que acontecer para eu finalmente me escolher? Para eu finalmente perceber que eu preciso gostar de mim, que eu preciso me amar, entendeu? Foi o constante desrespeito pelo meu amor, pelo meu cuidado, pelo meu coração, pela pessoa que eu sou, ou a maneira, porque na maioria das vezes as pessoas deixam seus abusadores, mas o abuso continua. O abuso continua, principalmente para quem tem filhos. O abuso continua. Ir embora não é fácil. Não é fácil ir embora, não é fácil deixar um abusador. Especialmente quando existe amor da sua parte. Não é porque a pessoa é ruim. Amor é um sentimento. E aquele sentimento é criado, é desenvolvido, ele se forma quando você conhece a pessoa. E quando você conhece a pessoa, ela não é esse monstro ou essa monstro que hoje vive com você. Entende? Então o amor seu por essa pessoa ainda está lá. Porque ele é puro, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é leal. Mas às vezes, se libertar é a única maneira de você se salvar, mas principalmente se curar. Porque quando você se cura, você se salva. Entende? Nosso tópico de hoje realmente é o trauma nos olhos da vítima que é causado após o abuso narcisista. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês observarem como essa pessoa era antes e como essa pessoa ficou. E a partir de hoje você observe as pessoas. Eu estou sempre pedindo, observe as pessoas, observe as pessoas, observe as pessoas.
tá? Observe alguém que sofreu ou está sofrendo abuso. Ou você percebe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é. Pessoas que sofrem abusos psicológicos, abusos emocionais, é isso que você vai ver no rosto dessa pessoa. Então, fique até o final desse vídeo para você entender várias coisas, porque os meus vídeos eles são importantes. Eu não sei a hora que eu vou falar algo que é marcante, né? As pessoas dizem assim, Jane, tem uma pessoa aí que diz assim, Jane, eu tenho um caderno, né? Uma senhora do Rio de Janeiro, ela é uma design de moda, tem uma empresa importante no Brasil de moda, né? E ela disse para mim assim, eu tenho um caderno só com as suas frases. Uma fisioterapeuta do Rio de Janeiro também disse, Jane, eu tenho um caderno com as frases mais importantes que mudaram a minha vida. E essas frases eu digo durante os vídeos, então eu não sei a hora que eu vou falar. Eu não sei a hora que eu vou dizer, eu não sei a hora que eu vou falar. Porque aquilo brota dentro de mim, sabe? Eu vou me emocionando com o que eu estou falando e aí brota, Deus me ilumina e vem essas frases que são curativas. Então fica até o final. Deixe seu like, faça comentário, compartilhe esses vídeos porque são importantes. Comente como você descobriu que você estava num relacionamento abusivo. O que aconteceu fisicamente com você depois desse relacionamento? O que aconteceu fisicamente com você que você descobriu na sua relação familiar, né? Que às vezes a pessoa nasce numa família disfuncional. Então observe o que aconteceu fisicamente com você ou com alguém que sofreu abuso emocional ou psicológico, mas principalmente abuso emocional, por um longo período de tempo, ou pessoas que passaram por isso por toda a vida. O trauma, ele transforma o rosto da pessoa. A pessoa pode ser linda como for. Ela vai mudando, ela vai se deformando, mas principalmente traz consequências para os olhos. E é disso que nós vamos falar hoje. O trauma nos olhos da vítima de abuso emocional. Ou de abuso narcisista, como vocês dizem, né? A vítima tende a diminuir um olho. Isso corresponde a um desequilíbrio no formato do rosto. Um lado do rosto fica diferente do outro. Por quê? Porque um lado do cérebro foi usado pelo narcisista, né? Então, quando a vítima começa a ficar pensando em uma coisa sem parar, pensando demais sobre aquele abuso, pensando demais sobre como ela vai conseguir escapar desse abuso, ou como ela vai tentar mudar a pessoa, porque a maioria fica lá tentando mudar a pessoa. A pessoa não quer mudar, gente, a pessoa não pode mudar. A pessoa sofreu lá também os problemas delas desde a infância e se transformou nessa coisa, nesse ser disfuncional que é. O que acontece é que o choque para o cérebro mata alguns neurônios. O abuso psicológico, ele pode matar algumas vias neurais. Você pode até dizer, mas eu sempre tive um olho diferente do outro. É o seguinte, para você enxergar normal, os seus olhos têm que ser elétricos. Observe que depois do abuso, você enxerga embaçado, você começa a ir para o oftalmologista, ele não encontra nada de anormal nos seus olhos, porque não existe nenhum oculista que entenda de trauma, entendeu? Nenhum médico de olhos que entenda de trauma. Então, o seu rosto vai mudando.
Um lado vai ficando diferente e você não sabe por quê. Você também passa a dormir de um lado porque você sente muitas dores de cabeça desse lado que está ficando torto, né? Vamos dizer assim, vamos falar a palavra clara mesmo. Um olho fica menor, o rosto começa a ficar torto. Você começa a mudar a sua fisionomia facial. Consequentemente, muda a fisionomia do corpo todo também. Mas hoje nós vamos falar do trauma que fica estocado nos olhos. Os olhos, os ouvidos, são portas de entrada para a gente entender várias coisas na vida. E é justo por isso que são essas duas partes que são atingidas severamente com trauma. Você fica tonta ou tonto, você fica desequilibrado, você começa a ter uma série de problemas de equilíbrio e o seu rosto começa a mudar. Um lado do queixo cai mais do que o outro, um lado das marcas da idade vai sendo mais profunda de um lado do que do outro. Seu rosto, depois de abuso, nunca mais será simétrico. A boca vai para um lado mais do que para outro. Você começa a ter tique no rosto, você começa a puxar o lábio superior para um lado. Como você pode ver nessa imagem que eu botei, porque eu não vou editar esse vídeo, sabe, gente? Eu vou botar direto. Eu tô sem paciência e editar vídeo para mim é uma coisa que me consome. E como eu não tô muito paciente, então eu não quero editar o vídeo. Então eu boto a foto, depois eu falo sobre a foto. Então vocês observam, você vê por esse rosto, um lado do rosto que é realmente diferente. E quando a moça sorri, a boca vai para um lado só. Os lábios não se abrem metricamente. Ele abre assim. Ou então a pessoa tem um tique assim, ó. Quando você tem problema nos olhos, são diferentes. Quando você nasce assim ou quando você tem uma doença assim, você pode operar, entendeu? Às vezes as pessoas também mudam o olhar por causa do sol. Tem gente que fica assim, aí vai mudar realmente, entendeu? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que sofreram abuso ou estão sofrendo abuso. O que acontece? Que o rosto era todo normal e de repente começa a aparecer desnível de um lado, porque o nosso cérebro ele é dividido. Então, quando você sobrecarrega um lado do cérebro mais do que o outro, começa a aparecer essa diferença de um lado para outro. Pessoas que fumam também têm tendência a ter problemas de assimetria nos olhos, entendeu? Na pálpebra principalmente. Isso é para você entender que o abuso narcisista não é somente psicológico. Ele não mexe só com o lado, só com o seu pensamento. Ele mexe com o seu comportamento, com o seu corpo. Então ele mexe com o seu exterior, com o seu visual. Você passa a ser diferente. Tem pessoas que ficam corcunda, sabe? É muito complicado esse negócio de abuso. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que aquilo está te matando. E o pior do abuso é que nem a sua família acredita. Por quê? Porque pessoas tóxicas, elas são pessoas que elas abusam dos outros entre quatro paredes, dentro de casa, ou às vezes abusa até fora de casa, mas é no sussurro, é apertando seu braço, apertando sua mão, é dizendo coisas baixinho no seu ouvido, e quem está de longe pensa que aquela pessoa está te fazendo uma declaração de amor, que aquela pessoa está te dizendo algo agradável, quando aquela pessoa, sussurrando, está destruindo a sua autoestima. O abuso narcisista, o abuso de pessoas tóxicas, ou qualquer tipo de abuso, de qualquer distúrbio,
ele muda até a cor dos olhos das pessoas. É uma coisa devastadora, impressionante, é uma loucura. É uma verdadeira loucura, gente. Tem cientista que está se dedicando justamente aos efeitos dos abusos. O que isso causa nas pessoas. Um trauma de uma guerra é uma coisa horrível. Um trauma de um acidente é uma coisa horrível. Mas um trauma de abuso é uma coisa inexplicável, porque alguém tem que lhe torturar psicologicamente, mentalmente, para sentir prazer e ser feliz. Se alguém te abusa, é porque você não tem nenhum tipo de valor para essa pessoa. Agora, por que essa pessoa quer continuar com você? Porque é sádico? Ou sádica? Só pode? Não? Só pode ser uma pessoa sádica, uma pessoa pervertida, perversa. Então, o trauma, ele não danifica só por dentro, ele danifica por dentro e por fora. O que você não pode ver por dentro, você vê por fora. É a mudança no seu corpo, a mudança no seu rosto, a mudança nos seus olhos, a mudança na sua boca, a mudança no seu cabelo que cai descontroladamente seu cabelo. Suas unhas que quebram e não tem remédio que você bote que cure isso. É o câncer que você adquire, é o lúpus que você adquire, é o vitiligo. Está comprovado através de estudos que vitiligo é uma doença do sistema imunológico, principalmente causado por abuso. Impressionante, entendeu? Então, o que você não pode ver por dentro, você vê por fora. E geralmente, do lado que você está mais sofrendo, que o trauma está devastando por dentro, é o lado que você sente mais dores de cabeça, Ou então você sente aquela doença que dá uma dor insuportável, que agora eu esqueci o nome, eu fico tensa quando eu começo a falar dessas coisas. Então, é onde você tem mais probabilidade de ter infecção dentária, de ter infecção no olho. É o lado que o olho vai diminuir a visão primeiro, entendeu? É o lado que fica mais infeccionado. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ou pessoas tóxicas que não são narcisistas, o transtorno de personalidade narcisista está ligado à falta ou à diminuição da substância cinzenta do cérebro, O narcisismo é um distúrbio médico, todo mundo sabe disso. Ele faz parte dos 10 distúrbios de personalidade. Então, algumas pesquisas científicas descobriram que o narcisista tem falta de substância cinzenta em uma parte do cérebro, ou seja, é fina. Eu já fiz um vídeo sobre isso, Mais especificamente na parte anterior esquerda, que é chamada insular do cérebro deles, que é a parte do córtex. Então, o córtex cerebral é o lugar onde as emoções e funções cognitivas estão ocorrendo definitivamente correlacionada com essa falta de empatia e emoção. Por quê? Porque a massa cinzenta deles, do lado esquerdo, é menos do que a nossa. Entendeu? Que a gente sente empatia, a gente sente emoções. Então, eles têm lá os defeitos e os problemas deles. Então, essa diminuição da substância cinzenta do cérebro, no cérebro dos narcisistas, causa a diminuição de empatia e de emoção. Por quê? Porque quando a massa cinzenta diminui também, O cérebro fica deficiente de nutrientes e a energia de circular adequadamente dentro do cérebro. Que está uma explicação mais lógica, por isso, uma explicação mais lógica sobre isso é que existem
tipos diferentes de narcisismo. Ou seja, quanto menos a massa cinzenta, quanto menos massa cinzenta eles tiverem, mais abusivos eles são, mais agressivos eles são, mais perversos eles são. Então, os níveis de massa cinzenta é o que determina o nível de abuso dos narcisistas. Por isso que tem diferentes graus de severidade do narcisismo. Então, se você está vivendo agora em uma situação de abuso narcisista, eu posso definitivamente dizer para você começar a observar os sintomas que seu corpo está te mostrando. Às vezes, um lado do seu rosto fica tremendo o tempo todo. Você acorda, o olho está tremendo e você pensa que vai ter um derrame, você pensa que a pressão está alta. É claro que quem vive com abusadores, a pressão vive sempre alta, né? Mas aí você pensa que aquilo... Gente, é o primeiro sinal que o seu cérebro está pedindo socorro. Porque isso literalmente coloca você no lugar de fuga ou luta. Tem outro detalhe sobre os olhos. Os narcisistas dizem que os narcisistas psicopatas ou os psicopatas narcisistas, porque não existe narcisista psicopata, existe psicopata narcisista, né? Os psicopatas narcisistas, eles mudam a cor dos olhos quando eles estão com raiva. Nós também, tá bom? Por quê? Porque quando estamos com raiva, nossa pupila dilata. Quando a gente está amando também, quando a gente está apaixonado, a pupila dilata também. Quando você tem um trauma, a pupila dilata também. Então a nossa pupila, ela dilata conforme o momento que você está passando. Mas o narcisista, ele sente uma raiva diferente da nossa. E imediatamente os olhos dele ficam dilatados e preto. Mas isso não é exclusividade de narcisista, não. Isso é todo mundo, todo mundo. Até uma criança, quando está com raiva, a pupila dilata. Entendeu? Então, naquele momento que a pupila dilata, você fica, e o narcisista fica desprovido de qualquer emoção. Então, por isso que as pessoas perdem o controle quando estão com raiva, fica paralisado. Esse olhar narcisista, quando ele está com raiva, é chamado de sociopático, olhar sociopático, né? Olhar mortal, olhar reptiliano. E é descrito como pura maldade. Mas entenda uma coisa, quando você está com raiva, o seu olho também dilata e muda de cor. O seu olho você pode ser verde, pode ser azul, pode ser cinza, pode ser da cor que for seu olho. Ele vai ficar mais para o preto, por causa da dilatação da pupila, do que para outra cor. Não tem nada a ver. Essa história de dizer que narcisista, que, sabe, não tem nada a ver isso aí. Todos nós, numa reação de raiva, no momento de raiva, mudamos a cor dos nossos olhos, porque ele dilata a pupila. Mas acontece que a raiva narcisista, ela é severa, ela é uma raiva diferente da nossa. Então o olho dele fica preto mais rápido, entendeu? Os narcisistas com raiva, eles são assustadores. Nós também com raiva. Eu com raiva, só Jesus na causa, tá? Vocês me veem boazinha, vocês me veem sorrindo, vocês me veem paciente. Eu realmente sou uma pessoa paciente. Mas quando eu perco minha paciência, sai de perto de mim. Porque eu, com raiva, não sou uma pessoa fácil de lidar. E fico com raiva também. Fico com o olho mesmo dilata, não tem jeito, entendeu? Então, eu com raiva sou uma pessoa irreconhecível. Eu perder minha paciência. Eu só perco a minha paciência com coisa séria. Quando eu perder minha paciência, pode dizer assim, aconteceu uma coisa muito séria. Entendeu? Para poder eu perder minha paciência. Normalmente eu sou uma pessoa tolerante. Minha mãe dizia que eu cozinhava pedra. Então eu sou muito tolerante, né? Porque uma mãe dizer isso é porque realmente eu sou uma pessoa tolerante. Mas eu perco minha paciência. E quando eu perco minha paciência, sai de perto porque a coisa não vai ser boa. Entendeu? Por que que
Não, às vezes também chamam olhos de tubarão, porque o tubarão, quando ele vai atacar, ele fica com aqueles olhos pretos, negros, né, assim, bem grandes, para fora. Os olhos do tubarão vêm para fora quando ele vai atacar. Então, as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, na verdade, têm mais hormônios na corrente sanguínea do que as pessoas que não sofrem do transtornos de personalidade narcisista, né? Então, a raiva deles é mais intensa, que não é bem raiva, é uma fúria, a fúria narcisista, tá bom? Então, faz com que a pupila deles dilate muito mais rápida do que a pupila de uma pessoa normal. Eu tenho um cliente que diz assim, desculpa a expressão, pô, na hora que essa pessoa tá com raiva, é uma merda assustadora. Esse meu cliente, ele é muito engraçado, sabe? Ele tá sofrendo muito, mas ele diz umas coisas muito engraçadas. Então ele disse que os olhos lá da narcisista dele é uma merda assustadora. É o olhar sociopata narcisista. Mas por que isso acontece? Por causa disso, porque eles têm substâncias hormonais em quantidade maiores do que a nossa na corrente sanguínea. Então, a dilatação da pupila é muito mais rápida. As pessoas dizem que fica com os olhos negros quando está com raiva. Gente, isso não tem nada de anormal não, tá? É que o narcisista, o psicopata, ele fica com os olhos escuros, mesmo que ele tenha olhos verdes ou azuis ou cinza, não importa. Ele fica com os olhos escuros mais rápido devido a essas coisas. Primeiro, a massa cinzenta deles é menor do que a nossa. Segundo, eles têm mais substâncias hormonais no corpo do que nós. Então, tem uma série de coisas que faz com que isso aconteça mais rápido. Mas isso não é privilégio de narcisista não, tá? Você com raiva, sua pupila dilata, seu olho muda de cor. Às vezes a parte branca fica vermelha e a pupila e o olho fica preto, né? Fica escuro. Qualquer pessoa, quando está com raiva, acontece isso. Não há nada de anormal. Por que a pupila dilata? Porque é na hora que seu sistema nervoso ativa o seu estado de fuga e luta. É uma reação a algo que aconteceu. Não é uma entidade demoníaca como as pessoas falam. Não é que naquela hora o demônio tomou conta da alma do narcisista. Não é isso não, gente. É uma coisa fisiológica que acontece. Talvez essa raiva narcisista, essa fúria narcisista aconteça com mais frequência do que com a gente. Então a gente não observa, porque a gente tem raiva uma vez ou outra. Eu ontem não fiz o vídeo justamente porque eu tive uma crise de raiva. De raiva mesmo, tá? Eu quase que tive outro infarto. Eu passei o dia na cama, eu não conseguia levantar nem para ir no banheiro. Então eu passei praticamente 24 horas em cima da cama. Quando eu fui levantar, já era de madrugada, que eu fui fazer um chá para tomar, porque meu corpo não aguentava ficar em pé. Porque eu tive uma raiva muito violenta. Com certeza meus olhos não ficaram normais, ficaram os olhos narcisistas, todo preto, sabe? Porque a pupila dilatou realmente. Então, existe uma explicação científica por que isso acontece. E eu estou dizendo a vocês por quê, né? Não tem nada de sobrenatural. Não tem nada que o olhar narcisista vai petrificar você, tá? Tem aquela história da mulher que disseram para ela não olhar para trás e ela olhou e virou pedra. Não é isso que vai acontecer com você, não, se você olhar para um narcisista. Simplesmente você vai ver uma pessoa furiosa, tá? Mas isso pode acontecer com seu pai, com sua mãe, com você, com seu marido, com seu filho, com qualquer pessoa que tiver com raiva. Com um cachorro que tiver com raiva, né? O cachorro, quando tá furioso, os olhos dele mudam. A única coisa que acontece quando você olha para uma pessoa que está com raiva, no caso, se você olhar para seu narcisista, você não vai ficar petrificada nem petrificado. Isso é história de carochinha, tá? Coisa de gente que não tem que fazer para poder ganhar like, para poder vender livros. Eles falam essas merda, mas eles sabem que cientificamente não existe nenhum cientista que realmente escreveu isso,
que realmente confirmou isso, porque olho dilatado é de qualquer pessoa que estiver furiosa, qualquer pessoa que estiver com raiva. E quando ele dilata, ele muda de cor. Então, quando você olha para uma pessoa com raiva, a única coisa que você sente é intimidação. Você fica intimidado, porque dá medo, porque você não sabe do que a pessoa é capaz. Quem está com raiva está fora de si. Obviamente que a expressão de raiva de qualquer pessoa torna ela diferente. Ela não está normal. Então, as pupilas também não estão normal, porque quando você está com raiva, pouca luz entra nos olhos. Isso quando você está amando, quando você está apaixonado. Então, as pessoas que falam isso, as pessoas que escrevem isso, que o psicopata e o narcisista se tornam um demônio quando está com raiva, são pessoas que precisam estudar teologia, são pessoas que precisam estudar exorcismo, são pessoas que precisam estudar neurologia, são pessoas que precisam estudar medicina, são pessoas que precisam estudar mais a área científica, né? Para poder entender o que é que acontece com qualquer corpo. Agora, o trauma modifica o rosto da pessoa, modifica o corpo da pessoa, modifica, porque uma hora que a parte interna não consegue mais processar, começa a botar para fora através de doenças. Por quê? Por que certas coisas acontecem? Porque o nosso corpo rejeita, entendeu? Aquilo que não é saudável. Nosso corpo rejeita. Porque nós temos uma coisa, eu vou agora para um lado mais holístico agora, tá? Nós temos uma coisa chamada aura, que é um campo energético que fica ao redor do nosso corpo. É como se fosse uma proteção. Como fosse não, é uma proteção. Então a nossa aura capta energias boas e ruins. Então quando você está com uma pessoa tóxica, uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa agressiva, entendeu? A sua aura capta essa energia muito mais rápido do que a sua mente lógica, entendeu? Então, você fica totalmente desequilibrado, totalmente... você está lidando com problemas, com pessoas que estão te machucando, você está lutando com coisas que você não entende, você está lutando com desrespeito, você está lutando com dor, com sofrimento, você está lutando com problemas de saúde mental porque você adoece, você está suportando dor física porque você adoece, você está lutando para estabilizar seu corpo porque ele desestabiliza, você está segurando tudo dentro de você. E ainda mesmo assim, você está tentando ser a pessoa mais amorosa para o monstro ou a monstro. Então essa guerra dentro de você, de ser boa ou ser bom para alguém que está sendo ruim para você, e você esconder tudo que você está sentindo, vai modificando seu corpo exterior. A gente diz narcisista maligno. E a maioria das pessoas que são leigas ficam pensando que narcisista maligno é um narcisista possuído pelo demônio. Gente, não é nada disso. São expressões no idioma inglês, né? Os ingleses, por exemplo, ou pessoas que falam o idioma inglês, eles falam inferno, né? Normal, como a gente fala umas palavras lá no Brasil, né? O tempo todo, às vezes quando tá brincando, às vezes quando tá com raiva, a gente fala a mesma palavra. Então, inferno para eles é uma palavra, né? É uma expressão. Não é o inferno que se diz que a pessoa vai, que tem demônio, que tem fogo, que tem tridente, que tem isso, que tem aquilo. Não é nada disso. O narcisista maligno não se está referindo a demônios, não é isso.
Narcisista maligno significa que ele tem 3 distúrbios. O narcisista maligno, ele tem distúrbio de personalidade narcisista, tá? No espectro 3, que é o mais severo. Ele tem distúrbio de personalidade antissocial, que é o sociopata. E ele tem psicótico, transtorno de personalidade psicótico, ou seja, ele tem psicoses. Então, ele tem tem o psicótico, o narcisismo e a sociopatia. Aí é chamado de maligno, mas não tem nada a ver com demônio não, tá? Nada a ver. Nada a ver com lado religioso, nada a ver com espiritualidade, nada a ver. Mas se bem que todas as doenças mentais, seja ela qual for, tá ligada ao nosso espiritual, porque tá ligada à mente. A mente tá ligada ao espírito, né, gente? Então é isso. Esses indivíduos tóxicos, eles são muito perspicazes, né? Eles dominam a arte de fazer você parecer louca ou louco para questionar coisas que eles fizeram intencionalmente. Porque quando eles fazem as coisas é realmente para te provocar, para te tirar do sério, para fazer você enlouquecer realmente. Se você não tiver cuidado, você que vive com pessoas tóxicas, você se vive com narcisista, com família tóxica, você realmente vai enlouquecer. Isso é fato também, né? Onde é que as vítimas terminam? Num consultório psicológico, mas a maioria termina no consultório psiquiátrico. E algumas vão para onde? Para uma clínica psiquiátrica. Então, abuso de pessoas tóxicas é um abuso intencional. A pessoa faz porque quer fazer para você ficar mal, para você ter reações, para você questionar o que eles fazem intencionalmente. Agora, essa intenção é consciente? 90% não. Eles não têm consciência que ele está fazendo aquilo intencional, mas é intencional, porque a mente deles é distorcida, não é igual a nossa. Antes da gente fazer uma coisa com a pessoa, a gente pensa. Eles fazem sem pensar. Para poder ficar mais claro, para vocês entenderem, é mais ou menos isso. Os olhos, os ouvidos, são portas de entrada para a gente entender várias coisas na vida. E é justo por isso que são essas duas partes que são atingidas severamente com trauma. Você fica tonta ou tonto, você fica desequilibrado, você começa a ter uma série de problemas de equilíbrio e o seu rosto começa a mudar. Um lado do queixo cai mais do que o outro. Um lado das marcas da idade vai sendo mais profunda de um lado do que do outro. Seu rosto, depois de abuso, nunca mais será assimétrico. A boca vai para um lado mais do que para outro. Você começa a ter tique no rosto, você começa a puxar o lábio superior para um lado. Como você pode ver nessa imagem que eu botei, porque eu não vou editar esse vídeo, sabe, gente? Eu vou botar direto. Eu tô sem paciência e editar vídeo para mim é uma coisa que me consome. E como eu não tô muito paciente, então eu não quero editar o vídeo. Então eu boto a foto, depois eu falo sobre a foto. Então vocês observam, você vê por esse rosto, um lado do rosto que é realmente diferente. E quando a moça sorri, a boca vai para um lado só. Os lábios não se abrem, ele abre assim. Ou então a pessoa tem um tique assim, ó. Quando você tem problema nos olhos, são diferentes. Quando você nasce assim ou quando você tem uma doença assim, você pode operar, entendeu? Às vezes as pessoas também mudam o olhar por causa do sol. Tem gente que fica assim, aí vai mudar realmente, entendeu? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que sofreram abuso.
ou estão sofrendo abuso, o que acontece? Que o rosto era todo normal e de repente começa a aparecer desnível de um lado, porque o nosso cérebro ele é dividido. Então, quando você sobrecarrega um lado do cérebro mais do que o outro, começa a aparecer essa diferença de um lado para outro. Pessoas que fumam também têm tendência a ter problemas de assimetria nos olhos, entendeu? Na pálpebra principalmente. Isso é para você entender que o abuso narcisista não é somente psicológico. Ele não mexe só com o lado, só com o seu pensamento. Ele mexe com o seu comportamento. Então, um beijo no coração. Desculpa por não ter postado o vídeo ontem, eu não tinha condição, gente. Eu ainda estou com meu corpo tremendo da raiva que eu tive ontem. Imagina a raiva. É assim mesmo. Entendeu? Eu sou humana, sou igual a todo mundo, eu não tenho nada de especial. A única coisa que eu tenho de especial em mim é minha energia, que não é do mal, é energia do bem. Então, eu fiquei com raiva para não ter que matar alguém. Entende? Tá bom? Então, ó, um beijo no coração, fica com Deus. Ah, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Por não ter postado o vídeo ontem, eu não tinha condição, gente. Eu ainda estou com meu corpo tremendo da raiva que eu tive ontem. Imagina a raiva. É assim mesmo. Entendeu? Eu sou humana, sou igual a todo mundo, eu não tenho nada de especial. A única coisa que eu tenho de especial em mim é minha energia, que não é do mal, é energia do bem. Então, eu fiquei com raiva para não ter que matar alguém. Entende? Então, eu tive que botar minha raiva para fora. Mas, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Tchau.